Você já parou para refletir se a sua alma está realmente segura? Não basta ir à igreja de vez em quando ou se considerar uma boa pessoa. Padre Pio nos alertava que o maior perigo espiritual não era o pecado escandaloso que todos veem, mas o afastamento lento, sorrateiro, quase imperceptível. Ele dizia que muitas almas se perdiam não porque quisessem, mas porque adormeciam. Afastavam-se de Deus um pequeno passo por vez, até não perceberem mais o abismo que as separava dele. E ele tremia ao ver essa tragédia cotidiana. Cristãos relaxados que acreditavam estar salvos enquanto caminhavam para o inferno. Padre Pio não usava palavras suaves para consolar vaidades. Ele falava com dureza porque amava. Ele dizia: prefiro ferir o orgulho do que perder uma alma. Sabia que o demônio não costuma arrancar a fé de uma só vez. Ele a esvazia gota a gota, tornando a oração rarefeita, a consciência embotada, a confissão vazia. Ele sorria enquanto nos tornávamos mornos, acomodados, cegos ao perigo. Padre Pio gritava contra essa tibieza espiritual, porque a via como o veneno mais letal. Ele sabia que o morno pensa que está salvo, mas está perdido. Que o indiferente não reconhece sua doença e por isso não busca cura. Ele via em confissão os dramas da alma humana, o orgulho que impede o arrependimento, a vergonha que oculta pecados, a preguiça que adia a conversão. Ele chorava por aqueles que confessavam sem dor, que pediam perdão sem propósito de mudar. Ele dizia que a confissão não era um ritual mágico, mas um ato de amor e humildade que quebrava as correntes do inferno. Para ele, quem se afasta de Deus não precisa de teorias, mas de verdade. A verdade crua, difícil, que salva. Por isso ele falava dos sinais que denunciam o afastamento espiritual, não para condenar, mas para acordar. Padre Pio dizia que Deus nunca abandona a alma, mas que a alma pode se afastar de Deus, e muitas vezes sem perceber. Ele alertava para os pequenos hábitos que se tornam muros, para os pequenos pecados que se transformam em cadeias. Ele via como o demônio sussurra desculpas doces. Todo mundo faz, não é tão grave. Você pode se confessar depois. E ele implorava: não adiem a conversão, porque sabia que a morte chega como ladrão e a eternidade não oferece segunda chance. Ele falava com urgência, porque sabia que hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Por isso, neste vídeo, não quero te oferecer conforto fácil. Quero te convidar a escutar com o coração aberto. Padre Pio vai te revelar 3 sinais claros de que você está se afastando de Deus. Sinais que muitos ignoram ou preferem não ver. Não fuja desta verdade, porque só quem reconhece o perigo pode mudar de caminho. Fique comigo até o final. Permita que as palavras de Padre Pio penetrem sua alma, despertem sua consciência e reacendam em você o desejo de viver na graça de Deus. Porque sua alma vale mais do que qualquer orgulho, qualquer prazer, qualquer desculpa. Padre Pio não tinha medo de falar do perigo espiritual, porque ele o via estampado na alma de quem se aproximava para confessar. Ele dizia que o primeiro sinal de afastamento de Deus é a perda da oração viva. Muitos ainda recitam fórmulas, vão à missa por obrigação, mas seu coração está longe. Ele via rostos apáticos que repetiam palavras sem vida. Para ele, essa era a primeira rachadura na muralha espiritual. Quando a oração deixa de ser um diálogo com Deus e se torna apenas um ruído confortável para a consciência, a alma já começa a se afastar. Ele dizia: se você não fala mais com Deus de coração, é porque já começou a esquecê-lo. Ele também alertava que o demônio não destrói a fé com grandes explosões, mas com o desgaste lento. Começa roubando o silêncio interior, enchendo a mente de preocupações, distrações e desculpas.
Padre Pio via a armadilha do ativismo espiritual. Pessoas que faziam muitas coisas para Deus, mas não mais com Deus. Ele dizia que sem oração verdadeira, o coração endurece, a graça se esvai e o pecado encontra terreno fértil. Ele via isso em homens e mulheres piedosos que um dia se tornavam indiferentes, frios, incapazes de se emocionar diante do sacrário. Para ele, o afastamento começava nesse detalhe quase invisível, o abandono do diálogo íntimo com o Senhor. O segundo sinal que ele identificava era o desprezo ou o adiamento da confissão sincera. Padre Pio sabia que nada era mais perigoso para a alma do que pecados não confessados, especialmente os chamados pequenos pecados, que se acumulavam como poeira até se tornarem lama. Ele via como as pessoas inventavam desculpas para não se confessar. Vergonha, orgulho, falta de tempo. Mas ele dizia, é o demônio que te sugere essas desculpas. Porque sabia que enquanto o pecado ficasse guardado, o inimigo tinha direito de posse. Ele ensinava que uma confissão mal feita era pior do que nenhuma. Ele queria confissões completas, dolorosas, transformadoras. Ele falava com dureza e amor. Você quer se salvar ou se enganar? Para Padre Pio, não havia meio termo. A confissão não era uma formalidade, era a batalha decisiva contra o inferno. Ele dizia que quem deixava para depois, podia não ter o depois. Que o maior truque do demônio era convencer a alma de que tinha tempo. Ele via jovens e velhos adiar a reconciliação, convencidos de que fariam isso um dia. E ele chorava por essas almas, porque sabia que a morte não manda aviso. O confessionário era para ele o hospital da alma, onde Deus curava feridas mortais, mas era preciso entrar antes que fosse tarde. Por fim, ele identificava um terceiro sinal mortal, o desprezo pela graça e o costume do pecado. Ele via almas que já não sentiam mais remorso, que se acostumaram a viver em pecado como se fosse normal. Ele dizia que o maior triunfo do demônio era anestesiar a consciência. Quando o pecado já não dói, quando já não causa vergonha, a alma está em perigo extremo. Padre Pio gritava contra isso, mesmo sendo insultado por sua severidade. Ele preferia perder amigos a permitir que se perdessem para sempre. Ele implorava, não se acostumem com o pecado, não o racionalizem, não o defendam, porque ele sabia que essa era a estrada larga que leva à perdição. Padre Pio não se cansava de dizer que o maior engano do demônio era convencer as pessoas de que estavam seguras, mesmo quando caminhavam para o abismo. Ele chamava isso de mortal anestesia espiritual. Via homens e mulheres que se orgulhavam de serem bons cristãos, mas que não examinavam o coração. Ele dizia que o demônio adorava o cristão que fazia tudo por costume, que se julgava melhor que os outros, que não tinha mais lágrimas nos olhos ao confessar os pecados. Essa era a armadilha mais sofisticada, a vaidade espiritual, que nos faz crer salvos mesmo quando estamos longe da graça. Ele contava que muitas vezes sentia a dor do próprio Cristo ao ver como as almas se distanciavam por orgulho. Não apenas o orgulho gritante que todos reconhecem, mas aquele silencioso e educado que diz, eu não preciso mudar. Padre Pio chamava isso de lepra espiritual, porque destrói por dentro, enquanto por fora tudo parece limpo. Ele alertava que o orgulho impede a confissão verdadeira, destrói o arrependimento, fecha a porta à graça. Ele dizia, o demônio não teme tanto a penitência quanto a humildade, porque sabia que uma alma humilde, ainda que caída, podia se levantar, mas uma alma orgulhosa se enterrava no próprio pecado. Outro ponto crucial para ele era o desprezo pelas pequenas faltas. Ele ensinava que ninguém cai de um precipício espiritual de uma só vez. Primeiro, tropeça em pedras pequenas. Ele via penitentes que diziam, mas isso é só um pecadinho. E ele se enfurecia. É com pecadinhos que o demônio faz grandes pecadores. Ele sabia que o hábito do mal começa no detalhe ignorado. Que quem não combate o pequeno vício
Cedo ou tarde, será escravo de um maior. Ele insistia: não subestimem as raízes do mal, porque o demônio é paciente. Ele cava devagar, mas com eficácia, até derrubar toda a muralha. Padre Pio também apontava para o esquecimento de Deus no dia a dia como sinal claro de afastamento. Ele dizia que muitos não negavam Deus abertamente, mas o ignoravam praticamente. Rezavam sem pensar, iam à missa sem se preparar, viviam sem perguntar. Isso agrada a Deus? Ele chamava isso de cristianismo morno, que Jesus mesmo condenou no Evangelho. Padre Pio não aceitava essa mediocridade. Ele queria almas incendiadas de amor, vigilantes, conscientes da batalha espiritual em que viviam. Porque sabia que o demônio não teme quem reza mecanicamente, mas treme diante de quem vive cada ato para Deus. Por isso, neste bloco, ele nos faz uma pergunta que não podemos ignorar. Você realmente quer ser santo ou apenas parecer bom? Ele não aceitava máscaras, não tolerava desculpas. Ele via o inferno como destino de quem se contentava com a mediocridade espiritual. Para ele, o chamado de Cristo era radical. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Não era um ideal abstrato, mas um compromisso concreto. Padre Pio queria almas decididas, mesmo fracas, mas sinceras, porque ele sabia que Deus perdoa tudo, menos a mentira que contamos a nós mesmos para evitar a conversão. Padre Pio costumava dizer que o maior ato de amor que um padre pode fazer é dizer a verdade sem suavizá-la. Ele não aceitava enfeitar o Evangelho para torná-lo mais agradável. Ele sabia que muitas almas estavam sedentas de água viva, mas se contentavam com migalhas, porque ninguém as despertava para o perigo em que viviam. Ele dizia: o médico que não aponta a ferida não a cura. Por isso, ele não tinha medo de falar do inferno, do pecado, da condenação, não por prazer mórbido, mas por amor radical, porque ele entendia que quem ama verdadeiramente não deixa o outro caminhar para o abismo em silêncio. Ele via no confessionário as batalhas mais cruéis, os pactos silenciosos com o mal, as concessões repetidas ao pecado. Ele percebia que muitos vinham confessar-se apenas para aliviar a consciência, sem intenção real de mudar. Ele chamava isso de confissão sacrílega. Dizia que era melhor não se confessar do que se confessar mal, porque enganava a alma, endurecia o coração e deixava o demônio triunfar. Ele insistia: a confissão deve custar, deve ser completa, humilde, sincera. Ele queria lágrimas verdadeiras, não teatro, porque só o arrependimento profundo rompe as correntes que nos escravizam. Padre Pio sabia que o demônio não precisava sempre de grandes pecados para destruir uma alma. Bastava manter a pessoa cega ao seu estado real. Ele contava que muitas vezes, em oração, sentia as dores de Cristo traído por aqueles que afirmavam amá-lo, mas viviam como se ele não existisse. Ele dizia que era possível viver na igreja, participar de movimentos, receber os sacramentos e ainda assim caminhar para o inferno se não houvesse conversão real. Ele denunciava com força a hipocrisia espiritual, porque ela selava almas na ilusão da salvação, impedindo-as de buscar a misericórdia de Deus com o coração verdadeiramente contrito. Ele falava muito sobre o perigo da pressa moderna que invadia até a vida espiritual. Pessoas que diziam não ter tempo para rezar, para confessar, para meditar. Ele via essa correria como ferramenta diabólica para manter a alma superficial. Ele dizia: o demônio não precisa te fazer odiar a Deus, basta te convencer a não pensar nele. Ele alertava que uma alma que não encontra tempo para Deus já escolheu seu Senhor, porque não existe neutralidade na vida espiritual. Ou nos aproximamos de Deus conscientemente, ou nos afastamos dele sem perceber. Essa clareza doía, mas libertava. Por isso, neste terceiro bloco, Padre Pio nos sacode com suas palavras.
Ele não quer cristãos adormecidos, satisfeitos com mínimos gestos religiosos sem transformação interior. Ele quer santos, quer homens e mulheres que tenham coragem de se examinar, de confessar a verdade, de recomeçar todos os dias. Ele sabe que a salvação é um presente, mas exige consentimento livre, que a misericórdia de Deus é infinita, mas não pode ser desprezada. Que o amor verdadeiro nos confronta antes de nos consolar. Ele nos chama a essa escolha radical: continuar enganando a nós mesmos ou nos voltarmos hoje mesmo para Deus com coração quebrantado. Padre Pio não apenas falava sobre os sinais de afastamento de Deus, ele os combatia com todas as forças. Ele dizia que a oração verdadeira era o antídoto contra o primeiro sinal, o distanciamento silencioso. Ele insistia que rezar não era recitar fórmulas, mas abrir o coração como um filho que confia no Pai. Ele via a oração como um diálogo vivo, muitas vezes doloroso, porque exigia sinceridade. E ele alertava: quem para de falar com Deus está conversando com o inimigo. Porque o silêncio na relação com o Criador não é neutro, é ocupação do terreno pelo adversário. Por isso, ele insistia em rezar mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo distraído, porque sabia que a alma se educa na perseverança. Ele também oferecia como remédio a confissão frequente, feita com humildade e coragem. Ele sabia que muitos temiam confessar seus pecados por vergonha ou orgulho. Mas ele dizia: quem tem vergonha de se confessar se esquece que Deus já viu tudo. Ele insistia que o confessionário era tribunal de misericórdia, não de condenação. Ele via ali milagres diários, pessoas que chegavam pesadas, sombrias, saindo livres, iluminadas. Ele dizia que o demônio ficava furioso quando alguém se confessava bem, porque ali era rompida sua posse. Ele exortava: não adiem, não escondam nada, digam tudo. Porque cada verdade dita era uma cadeia quebrada. Padre Pio combatia o costume do pecado com o exemplo pessoal. Ele mesmo levava a vida austera, cheia de penitência, oração constante e vigilância extrema. Ele dizia: o cristão deve estar em guarda como um soldado. Ele sabia que o mal se aproveita das mínimas brechas. Ele jejuava, velava, oferecia suas dores pelos pecadores, porque cria profundamente que ninguém se salva sozinho. Ele intercedia por almas que nem sabia o nome, para que se arrependessem antes de morrer. Ele ensinava que combater o costume do pecado exigia disciplina e sacrifício. Não era fácil, mas era o caminho da liberdade. Ele também denunciava o perigo do relativismo moral que começava a se espalhar em sua época. Ele via pessoas justificando pecados com argumentos bonitos, dizendo que Deus era amor e por isso tudo estava bem. Padre Pio dizia com firmeza: Deus é amor, mas também é justiça. Ele via o demônio se disfarçando de misericórdia barata para enganar almas que não queriam mudar. Ele insistia que o verdadeiro amor de Deus exigia conversão, que a misericórdia não era permissão para o pecado, mas remédio para quem queria se curar. E ele exortava: não trapaceiem com Deus, ele lê o coração. Por isso, neste quarto bloco, Padre Pio nos deixa um caminho claro: oração viva, confissão sincera, combate ao pecado habitual e rejeição do auto-engano. Ele não nos promete vida fácil, mas vida verdadeira. Ele não oferece consolo superficial, mas salvação real. Ele sabia que falar dessas coisas causava incômodo, que muitos se afastavam dele por causa dessas verdades. Mas ele aceitava esse preço, porque para ele, amor era salvar almas, mesmo quando isso significava ferir o orgulho. Ele nos chama hoje a esse mesmo amor por nós mesmos, a ter coragem de ver a verdade e deixar Deus nos transformar antes que seja tarde demais. Padre Pio não queria cristãos mornos. Ele dizia com todas as letras que a tibieza espiritual
era uma traição silenciosa. Ele via o morno como alguém que acreditava ter o céu garantido enquanto trilhava um caminho de concessões ao mal. Ele dizia: melhor um pecador arrependido do que um justo que não se examina. Porque o pecador que chora pode se salvar, mas o morno não sente necessidade de mudança. Ele via isso como a vitória mais completa do demônio, manter a alma convencida de que não precisa de conversão. Por isso, ele falava com tanta força sobre os sinais de afastamento. Ele queria destruir essa falsa segurança que adormece e condena. Ele também insistia que a verdadeira conversão não era apenas evitar o inferno, mas amar a Deus de todo o coração. Ele dizia que muitos se contentavam em não fazer mal, mas se esqueciam de fazer o bem. Ele via almas indiferentes ao sofrimento alheio, fechadas em seu mundo, justificando sua preguiça espiritual com desculpas piedosas. Ele chamava isso de egoísmo disfarçado de humildade. Ele gritava contra essa hipocrisia porque sabia que no dia do juízo não seremos julgados apenas pelo mal feito, mas também pelo bem recusado. Ele queria despertar corações para amar como Cristo amou, sem medida, sem cálculo, sem reservas. Padre Pio também alertava para o perigo de separar fé e vida. Ele via cristãos que rezavam muito, mas tratavam mal sua família, que iam à missa, mas enganavam no trabalho, que falavam de caridade, mas julgavam com dureza. Ele dizia: não se pode servir a dois senhores. Para ele, conversão era totalidade. Não havia compartimentos para Deus. Ou ele era senhor de tudo, ou não era senhor de nada. Ele ensinava que cada escolha, cada palavra, cada gesto deveria ser expressão de amor e temor de Deus. Ele via nisso o maior testemunho que podíamos dar ao mundo: viver com coerência, mesmo quando ninguém está olhando. Ele falava com paixão sobre o valor do sacrifício e da penitência. Ele dizia que muitos queriam as consolações de Deus, mas não queriam carregar a cruz. Ele próprio oferecia suas dores, seus estigmas, suas humilhações pela conversão dos pecadores. Ele via nisso o maior ato de caridade. Ele ensinava que o sofrimento aceito por amor tinha um poder redentor imenso. Ele dizia: as almas não se salvam com palavras bonitas, mas com oração e sacrifício. Por isso, ele convidava todos a não fugirem do sofrimento, mas a oferecê-lo como moeda de resgate para tantas almas em perigo. Por isso, neste quinto bloco, Padre Pio nos faz um apelo urgente. Não sejamos cristãos pela metade. Não basta evitar grandes pecados. É preciso amar profundamente, confessar sinceramente, vigiar continuamente. Ele nos lembra que nossa alma é o tesouro mais precioso que temos e que o demônio luta com astúcia para nos arrancá-la. Mas ele também nos garante que Deus é infinitamente mais poderoso, pronto a perdoar, a renovar, a salvar. Só espera nossa decisão livre. Ele nos convida hoje a essa escolha radical: viver para Deus com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças. Porque no fim, só isso importa. Padre Pio nos mostrou com sua vida e suas palavras que o maior presente que podemos dar a Deus é o nosso coração contrito, humilde e verdadeiro. Ele não queria devotos que o venerassem como um santo distante, mas filhos espirituais que se convertessem de verdade. Ele sabia que não existe caminho fácil para o céu, mas existe um caminho seguro: o arrependimento sincero, a confissão humilde, a vida de oração constante. Ele não prometia uma vida sem dores, mas garantia que nenhuma dor era em vão quando oferecida por amor. Ele nos lembrava que Deus é Pai misericordioso, pronto para perdoar até o mais grave pecado, desde que o reconheçamos sem máscaras. Ele também nos alertava com veemência para não adiar nossa conversão. Dizia: não deixem para amanhã o que deve ser feito hoje, porque o amanhã pode não chegar.
Essas palavras não eram ameaça, mas advertência cheia de amor, porque ele sabia que o demônio sussurra sempre mais tarde, não agora, não é tão grave. Padre Pio rasgava essas mentiras com a luz da verdade. Ele via o tempo presente como o único dom real que possuímos para mudar de vida. E ele implorava: aproveitem este momento, reconciliem-se com Deus enquanto podem. Porque ele entendia o valor eterno de cada segundo oferecido a Deus. Ele também queria nos livrar do maior dos perigos espirituais, o auto-engano. Ele dizia que muitos ficavam tranquilos porque não mataram, não roubaram, mas viviam cheios de orgulho, vaidade, rancor, preguiça espiritual. Ele sabia que a santidade não é ausência de quedas, mas prontidão para levantar sempre, com humildade e confiança em Deus. Ele não queria almas perfeitas, mas sinceras. Ele dizia: Deus perdoa tudo, menos o coração endurecido que recusa seu perdão. Ele queria despertar em cada um a consciência de que o inferno não é para monstros, mas para corações que se recusam a amar e a mudar. Por isso, Padre Pio nos convida hoje a um exame profundo de consciência, a olhar para a nossa vida sem desculpas, sem máscaras, sem medo, a identificar esses 3 sinais de afastamento que ele denunciava com coragem: a oração vazia ou inexistente, a confissão adiada ou mal feita, o costume do pecado que anestesia a consciência. Ele nos pede que não nos contentemos com o mínimo, que busquemos a graça com paixão, que alimentemos nossa fé com oração viva, que recebamos o perdão de Deus com humildade, que lutemos contra o pecado com todas as forças, porque ele sabia que cada alma vale o sangue de Cristo. Agora te convido a fazer parte dessa missão de despertar consciências. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário dizendo: Senhor, salva minha alma, como sinal do seu compromisso com a conversão. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que não massageiam o ego, mas salvam vidas. Porque Padre Pio não pregava para agradar, mas para salvar. Que sua intercessão nos ajude a viver com os olhos no céu e os pés firmes no caminho estreito que leva à vida eterna. Decida hoje mesmo dar esse passo, porque sua alma vale mais do que qualquer desculpa.